15 a 18. Chegamos no dia do Senhor 12, onde aprendemos acerca do tríplice ofício de Cristo, né? Profeta, sacerdote e rei, e também o nosso tríplice ofício, né? Uma vez que estamos unidos a Cristo pela fé, uma vez que também somos ungidos com o Espírito Santo, como ele foi, portanto, ele é chamado o Cristo e nós somos chamados de cristãos. Então, nós temos os privilégios de desfrutar dos benefícios da obra de Cristo como profeta, sacerdote e rei, e também a responsabilidade, o chamado, a vocação para confessarmos o nome dele e oferecermos a nossa vida a ele e lutarmos contra o pecado na função de profeta, sacerdote e rei. Mas o sermão vai se concentrar no ofício profético de Cristo e dos cristãos. E a passagem que lemos aqui agora aponta para Cristo como profeta. Deuteronômio 18, 15 a 18. A promessa que Deus faz a Moisés e ao povo de Israel de um grande profeta. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, e teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Agora, Marcos capítulo 8, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 27 a 31. Marcos 8, 27 a 31. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitado. E ainda a primeira frase do verso 32, e isto ele expunha claramente. Volte para Mateus capítulo 10, Mateus 10, 32, 33. Mateus 10, 32, 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Dia do Senhor 12, Catecismo de Heidelberg. Perguntas e respostas 31 e 32. Uma versão mais antiga aqui, mas dá para os irmãos acompanhar a leitura. A 31.
Por que razão é ele chamado de Cristo, que quer dizer ungido? Porque ele foi ordenado por Deus o Pai, e ungido com o Espírito Santo, para ser o nosso supremo profeta e mestre, que nos revelou completamente o propósito secreto e a vontade de Deus quanto à nossa redenção. Nosso único sumo sacerdote, o qual, por um único sacrifício do seu corpo, nos remiu e intercede continuamente por nós diante do Pai. E nosso Rei eterno, que nos governa pela sua palavra e por seu Espírito, e que nos defende e preserva na redenção que para nós conquistou. 32. Por que é que você é chamado de cristão? Porque pela fé sou membro de Cristo, e por isso partilho da sua unção, para poder, como profeta, confessar o seu nome, como sacerdote, apresentar a mim mesmo como sacrifício vivo de gratidão a Ele, como rei de livre e boa consciência, combater o pecado e o diabo nessa vida, e no porvir, reinar eternamente com Ele sobre todas as criaturas. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, ao longo da história da Igreja, muitas opiniões e ideias diferentes foram apresentadas acerca da pessoa de Jesus Cristo. Para alguns, Jesus foi apenas um bom homem, que ajudou muitas pessoas, um judeu, um cidadão judeu muito ético, que ajudou muita gente. Para outros, ele foi apenas mais um profeta em Israel, mais um mestre da lei, que surgiu no meio do povo de Deus. E alguns chegaram até a ousadia de afirmar que Jesus foi um tipo de um revolucionário político, lutando contra os poderes dos homens. Até mesmo nos dias em que Jesus esteve entre nós, as pessoas que testemunharam as suas palavras, as suas obras, que o identificavam como Messias, como o Cristo de Deus, apesar de tudo isso, elas tiveram noções equivocadas acerca da pessoa de Jesus Cristo. Os mestres da lei, eles viam Jesus como um amigo de publicanos e pecadores, alguém que não se importava com a obediência à lei de Deus, porque estava no meio dos gentios. A maioria entendia que Jesus era mais um dos profetas, assim como foi João Batista, assim como foi Elias. E ainda outros queriam vê-lo como um revolucionário mesmo, político, que iria se insurgir contra o Império Romano para libertar os judeus da escravidão. Mas todas essas ideias foram equivocadas, estavam equivocadas. Jesus não foi simplesmente mais um profeta em Israel. Jesus não era um transgressor da lei. Jesus não era um revolucionário político. Jesus não era um filantropo que se ocupava apenas com obras sociais. Jesus foi mais do que tudo isso. Jesus de Nazaré, aquele que nasceu da Virgem Maria na cidade de Belém, ele é o Filho de Deus, a boa dádiva de Deus para a redenção do mundo. Semana passada nós aprendemos no dia do Senhor 11 que ele tinha que ser chamado Jesus porque ele veio para salvar o seu povo, não da sua condição social, nem da sua condição de saúde física, nem das garras de homens, mas ele veio salvar o seu povo de algo muito pior, dos seus pecados que trazem a condenação. E ele é o Cristo, irmãos. Jesus, ele é o Cristo, a Bíblia ensina isso. Ele é aquele que foi ungido por Deus. Aliás, ele é ungido de Deus, que foi ungido pelo Espírito Santo para exercer o seu ofício de profeta
sacerdote e rei. É aquilo que nós chamamos de, na teologia, o tríplice ofício de Cristo. Ele é uma pessoa tão gloriosa em si mesmo, que ele carrega consigo, numa única pessoa, esses três grandes ofícios que faziam parte do povo de Deus: profeta, sacerdote e rei. Existia o profeta, que era especificamente profeta, o sacerdote, que era especificamente sacerdote, e o rei, que era apenas o rei. Jesus, ele é em si mesmo profeta, sacerdote e rei. E vocês perceberam como o catecismo exalta Cristo nessa sua condição? Porque o catecismo coloca alguns adjetivos que diferenciam Cristo dos demais. Ele é o supremo profeta, aquele que é superior. Ele é o único sumo sacerdote, aquele que está acima de todos. E ele é o nosso eterno Rei. Meus irmãos, nós vamos observar o que significa esse ofício profético de Cristo, e à luz disso nós vamos perceber e entender também as consequências desses ofícios de Cristo para a nossa vida como cristãos. Porque nós estamos unidos a Ele pela fé, e nós também fomos ungidos. Por isso que nós somos chamados de cristãos, porque nós participamos da unção de Cristo, para também ser um profeta, um sacerdote e um rei na vocação cristã. Nós vamos atentar para o ofício profético de Cristo e o ofício profético do cristão. O catecismo usa duas palavras importantes aqui para mostrar a pessoa de Jesus como aquele que foi escolhido por Deus para essas vocações. Ele foi ordenado por Deus o Pai. Essa palavra ordenado, irmãos, que o catecismo utiliza, ela traz a ideia de uma pessoa que foi colocada à parte ou nomeada por uma autoridade para exercer uma tarefa específica, né? Uma tarefa especial. Então Deus mesmo escolheu a Cristo e deu a ele o ofício de ser o Messias, o Salvador. Jesus recebeu do Pai um mandato, uma vocação sobre o que ele deveria fazer e dizer para alcançar a redenção do seu povo. Essa ordenação, ela aconteceu ainda na eternidade, entre as três pessoas da Trindade. E nessa reunião gloriosa, o Filho se dispôs a encarnar e vir a este mundo, exercer o seu ofício de profeta, sacerdote e rei. E ele foi ungido com o Espírito Santo. Vocês sabem quando aconteceu exatamente isso? Aconteceu, irmãos, no Rio Jordão, quando João Batista batizou a Cristo e o Espírito Santo em forma de pomba desceu sobre ele, manifestando a Israel que ele era o Cristo, mas também mostrando, irmãos, que o Senhor não somente escolhe quem vai exercer a tarefa, mas ele também capacita. E lembre, Jesus estava numa condição humana, e ele foi fortalecido pelo Espírito Santo, ungido, como eram os profetas, sacerdotes e reis do Antigo Testamento. Ele foi ungido, colocado à parte e capacitado para a missão que o Senhor deu a ele. E uma dessas missões era ser um profeta. Todos vocês sabem o que é um profeta. Um profeta é aquele que recebe a palavra de Deus e tem o dever de anunciar essa palavra ao povo de Deus. Então, o sacerdote é aquele que leva as nossas necessidades para Deus, mas o sacerdote é aquele que vem da parte de Deus para nós, com a sua palavra. Ele recebia, um profeta recebia revelações divinas para transmiti-la fielmente ao povo. E eles tinham que falar exatamente o que Deus tinha proclamado a eles.
sem tirar uma vírgula sequer, sem modificar a mensagem, sem acrescentar suas opiniões, dizer exatamente o que Deus tinha dito, como os profetas fiéis do passado fizeram. Micaías, Jeremias, Ezequiel, Amós e tantos outros, que anunciaram mensagens duras de juízo da parte de Deus, mas também promessas de salvação para o povo de Israel. Cristo é superior a todos esses profetas, porque nós confessamos que Ele é aquele que foi ungido pelo Espírito Santo para ser o nosso supremo profeta e mestre, que veio nos revelar plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. Cada profeta tinha o seu local específico de atuação, tinha as suas limitações. Mas Cristo, irmãos, em si mesmo, na sua própria pessoa e nas palavras que fluíram da sua boca enquanto esteve no meio de nós, Ele revela plenamente o plano de Deus para a salvação do seu povo. Ele é o nosso supremo profeta. É importante destacar essa palavra porque significa que nós devemos lealdade e submissão somente a Cristo. Significa, irmãos, que a palavra de Cristo, que está hoje na Escritura Sagrada, ela tem toda a autoridade sobre a nossa fé, sobre a nossa conduta. Ou seja, não importa se é um pastor, se é um presbítero, se é um padre, ou até mesmo o Papa, não importa quem seja, se eles vêm com suas ideias e opiniões e tradições humanas para conduzir a vida do povo de Deus, e se isso está fora da Escritura, nós não temos que dar ouvidos, nós temos que submeter a nossa fé, a nossa vida ao ensino de Jesus Cristo. Foi isso que ele ordenou aos discípulos: olha, vocês vão fazer discípulos das nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu, o profeta maior, tenho ordenado a vocês. E Cristo foi esse grande profeta, irmãos. O profeta prometido lá a Moisés, em Deuteronômio 18, o Senhor dizendo: eu vou suscitar, eu vou providenciar um profeta no meio de vocês mesmos, a ele vocês devem ouvir. E Jesus, quando ele se manifesta entre os homens, depois que ele é ungido com o Espírito Santo, ele começa, a primeira função dele é de profeta. Você vai ler no início dos evangelhos que ele começa a pregar o evangelho do reino de Deus, chamar pecadores ao arrependimento, anunciar que o reino chegou na sua pessoa e na sua obra. Deus falou pelos profetas e nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então Cristo veio, irmãos, para revelar o plano redentor de Deus. Deus já tinha esse plano estabelecido de salvar da humanidade caída um grande número de pecadores, mas para que essa salvação fosse conhecida e aceita pela fé por pecadores, ela precisava ser divulgada, anunciada, proclamada. E Cristo mesmo, também os profetas e os apóstolos trouxeram essa mensagem, que foi preservada por Deus para o nosso próprio bem e salvação hoje, através das Escrituras. E nós precisamos ouvir o Evangelho da salvação da boca do próprio Cristo. Perceba, irmãos, que Cristo, é claro que fisicamente, na condição de encarnado entre nós, ele exerceu o seu ofício profético, durante aqueles 3 anos, mais ou menos, que ele passou ali em Israel pregando, em várias vilas, cidades, todos os lugares que ele pôde chegar. Mas
entenda, Cristo já no Antigo Testamento estava exercendo o seu ofício de profeta, na sua condição de pré-encarnado. Irmãos, através dos patriarcas e através dos profetas do Antigo Testamento, o próprio Cristo estava atuando pelo Espírito, pelo seu Espírito, para conduzir Israel ao conhecimento desse plano redentor de Deus, que já tinha sido estabelecido no Éden, a Adão e Eva, que haveria de nascer o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente e trazer salvação. Então ele falou por meio dos profetas. É o apóstolo Pedro quem diz que o Espírito de Cristo estava operando nos profetas, em Noé, nos profetas Elias e tantos outros, para anunciar o Evangelho, já no Antigo Testamento. E aí ele vem no seu estado de humilhação, e ele anuncia que ele é o Cristo, que ele é o profeta maior. Quando Pedro corretamente confessa: tu és o Cristo. E aí Jesus começa a ensinar que o Filho do Homem será entregue às autoridades para ser crucificado, morto, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. E diz o Evangelho de Marcos, diz que Cristo expunha isso claramente, ele ensinava com clareza aos discípulos esse Evangelho, que a princípio não foi compreendido, porque Pedro logo repreende a Cristo: não, Senhor, isso não vai acontecer contigo. Mas o plano redentor passava pelo Calvário, passava pela cruz. Cristo sabia disso e ele veio determinado para isso. E ele proclamou antecipadamente isso aos seus discípulos. É assim que tem de acontecer, para que se cumpra as Escrituras. E eu traga a redenção do meu povo. E notem, irmãos, Cristo continuou exercendo o seu ofício de profeta também depois da sua humilhação, já no seu estado de exaltação. Ali entre a sua ressurreição, no terceiro dia, depois da cruz, até a sua ascensão aos céus, no período de 40 dias, ele ainda esteve aqui no meio dos apóstolos, dando as últimas palavras de encorajamento, de instrução, encorajando-os para continuar pregando o Evangelho. E ele subiu ao céu e enviou o Espírito Santo para capacitar os seus discípulos a pregar o Evangelho a todas as nações. Ou seja, hoje, no seu estado de glória nas alturas, ele continua exercendo o seu ofício profético através da igreja. Naquele tempo, através dos apóstolos, e hoje, através da igreja que ele estabeleceu na face da terra. Então, irmãos, em qualquer lugar deste mundo, nesse dia, em qualquer momento da história, que a palavra de Deus está sendo exposta, pregada fielmente, Cristo está exercendo o seu ofício profético. Nós não precisamos hoje de novas revelações do Espírito ou profecias atuais, não. Nós só precisamos apenas crer no Evangelho que está aqui na Escritura, na boa notícia de que Deus salva o pecador da sua miséria e lhe dá salvação por meio da obra de Cristo, que não só executou essa obra, mas a anunciou aos seus apóstolos e continua hoje anunciando a cada um de nós. Quando o Senhor envia missionários, pregadores para os mais diversos lugares, para pregar o Evangelho, estabelecer e plantar igrejas, ele está exercendo o seu ofício profético, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, pela obra do Espírito Santo, ele está acrescentando na igreja aqueles que estão sendo salvos por meio do seu ofício profético. Ele é o nosso supremo profeta e mestre, a quem devemos dar ouvidos. É o nosso maravilhoso conselheiro, aquele que tem autoridade sobre a nossa vida
e que nos ensina aquilo que é bom para nós. Esse é o ofício profético de Cristo. Agora, a consequência disso é que eu devo mostrar gratidão a Ele, porque eu ouvi a sua voz, eu fui levado a compreender o que é o Evangelho, eu abracei a Cristo pela fé, eu me tornei unido a Ele, eu me tornei um cristão também. E agora, a consequência disso é que não só eu tenho o privilégio de ter conhecido esse Evangelho e abraçado pela fé, mas também eu tenho o dever de exercer o meu ofício de profeta. Não para complementar a obra de Cristo, que é perfeita. Não para trazer uma nova revelação, mas para mostrar a minha gratidão, o meu anseio de que Ele seja exaltado por meio da conversão de outros através do meu testemunho. Meus irmãos, o Catecismo de Heidelberg, eu gosto muito dele, não só porque faz parte das nossas igrejas como uma confissão de fé, mas é porque ele é bem prático. Ele procura aplicar a doutrina. E o Dia do Senhor 12 é desse tipo. Ele mostra a obra de Cristo, o tríplice ofício de Cristo, na pergunta e resposta 31. E logo na 32, ele mostra, olha, qual é a consequência disso para nós? Ele é o Cristo. Você está unido a Ele pela fé, você agora é um cristão. O que significa para você ser um cristão? Irmãos, essa é uma palavra que nos identifica como seguidores de Jesus, cristãos. Logo no início lá no livro de Atos, na igreja de Antioquia, foi onde surgiu esse título. Eles eram chamados cristãos. Aqueles que eram do caminho também era dito assim. Mas, a princípio, era um título, alguns dizem que era um título que servia como uma zombaria. Eles caçoavam dos crentes, chamando-os de cristãos. Porém, esse título ele é honroso para nós. Porque esse título, ele expressa a nossa união com Cristo. Esse título ensina que o Espírito Santo que ungiu e capacitou Jesus é o mesmo Espírito que nos une, que nos unge, que nos dá fé para nos unir a Cristo. E assim receber os benefícios da redenção, perdão, vida nova e vida eterna. Mas também receber a capacidade e a responsabilidade de exercer o nosso ofício de profeta, sacerdote e rei. O catecismo ele é bem direto. Ele diz: como é que você exerce o seu ofício cristão de profeta? Confessando o nome de Cristo. Como é que você age como um profeta ou uma profetisa do Senhor? Porque é isso que nós aprendemos aqui, irmãos. Todos nós aqui somos profetas e profetisas do Senhor. Não no sentido que é usado geralmente no meio pentecostal, né, que às vezes se diz que uma pessoa é profeta porque ela recebeu uma nova revelação da parte de Deus, por meio de um sonho, de uma visão, e ela deve trazer isso para a igreja. Não é nesse sentido, porque não há necessidade mais disso. Profetas, apóstolos, não existe mais, porque o fundamento foi lançado, o alicerce é colocado uma vez só na casa, e o alicerce da igreja, o fundamento que Cristo estabeleceu foram os profetas e os apóstolos. Então não tem necessidade de a gente recorrer a algo mais além da Escritura. Tudo que eu preciso saber para crer, ser salvo e viver de acordo com a vontade de Deus está aqui, nesse livro santo, a palavra de Deus. Então, o que é exercer o ofício profético como cristão? Primeiro, aceitar com fé a revelação e a obra de Cristo, aqui anunciadas. Isso é ser um cristão, aceitar com fé
crê em tudo aquilo que a Bíblia diz acerca da salvação e acerca de Cristo. Reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Confessá-lo como seu Salvador, com boca. Aquilo que Paulo diz, lá em Romanos 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, o cristão é aquele que confessa abertamente, publicamente, que ele crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas o problema é que muita gente para apenas nisso, naquela fé verbal, naquela confissão verbal. Eu acredito em Jesus, eu creio na palavra de Deus. Mas o profeta, o cristão de verdade, vai além disso. Ele também confessa a Cristo com sua vida, com a sua maneira de viver, com os seus atos. Ele mostra que em cada área da vida dele, no seu casamento, no seu lar, no seu trabalho, na forma como ele lida com os seus recursos, na forma como ele se diverte, ele mostra que tem um novo Senhor, tem um novo dono, Jesus. Então, um profeta é aquele que se manifesta no mundo como o sal da terra, como a luz do mundo, como alguém que através das suas obras, das suas boas obras, mostra: eu sou de Cristo. Eu sou de fato um cristão. Não um cristão apenas de nome, como tantos têm por aí, mas um cristão de fato e de verdade. Deixe-me destacar aqui, irmãos, para a gente já chegar no final, algumas formas de como você pode, na prática, exercer o ofício profeta de cristão. Uma coisa bem simples, mas que às vezes é tão difícil de acontecer, é mostrar, confessar Cristo por meio da comunhão dos santos, na comunhão da igreja. Irmãos, quando você lê o início do livro de Atos, você vai perceber que a igreja cresceu assustadoramente. 120 no dia de Pentecostes, em poucos dias 3.000, 5.000 cristãos. E aí você pergunta como? Claro, foi o poder de Deus, do Espírito Santo, foi a obra de Cristo, pela pregação dos apóstolos, especialmente do apóstolo Pedro naquele momento. Mas a vida dos crentes também chamava a atenção dos ímpios. A forma como os cristãos da igreja primitiva viviam em comunhão, amando uns aos outros, se interessando uns pelos outros, procurando bem uns dos outros, era uma manifestação do amor de Cristo. E as pessoas, no mundo egoísta, no mundo onde havia muito desentendimento e contendas entre as pessoas, havia um grupo de cristãos manifestando o amor de Cristo. E Jesus falou isso uma vez, ele disse assim: olha, sabe como é que as pessoas lá fora vão saber que vocês são meus discípulos? Quando vocês amarem uns aos outros. Então que Deus nos livre, irmãos, de estarmos aqui devorando uns aos outros com espírito contencioso, mas que Deus nos dê a graça de viver na plena comunhão dos santos, para que o mundo veja e creia, e seja atraído a Cristo pelo nosso testemunho. A segunda coisa é a maneira como a gente vive em casa, no nosso lar, no relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, a forma como nós conduzimos a nossa família. Assim nós confessamos a Cristo, aquele homem que cuida da sua casa, que ama a sua esposa. Ele está simplesmente mostrando Cristo ao mundo, o amor de Cristo. A mulher que é a companheira, submissa, auxiliadora, que ajuda o seu marido, está mostrando Cristo ao mundo. O pai e a mãe que se preocupam em educar os seus filhos no caminho do Senhor. Os filhos que procuram honrar e obedecer os seus pais em todos os sentidos, naquilo que é correto. Está mostrando Cristo ao mundo.
principalmente numa época, irmãos, em que os valores e os princípios da família têm sido jogados no lixo por esse mundo incrédulo, onde o casamento é desvalorizado, onde a autoridade dos pais não é vista mais como importante, fundamental. Nós precisamos confessar Cristo também na nossa casa. Aqui tem alguns jovens e adolescentes nessa congregação, e eles também precisam confessar a Cristo na sua mocidade, lembrar do Criador nos dias da sua mocidade. É algo maravilhoso, irmãos, quando a gente vê nos dias de hoje jovens, adolescentes, como Daniel e seus 3 amigos na Babilônia, que ainda bem jovens, 14 anos, deram testemunho, confessaram o nome do Senhor e não se renderam, não se conformaram com este mundo. Não estou dizendo que é fácil para o jovem, para o adolescente. Você convive com colegas de escola descrentes, talvez alguns amigos, vizinhos descrentes, que vez por outra estão ali tentando você para um caminho mau, mas aquele jovem crente e adolescente que é criado no ambiente cristão, no contexto da igreja, precisa ter a ousadia e a coragem dada pelo Espírito Santo de confessar o nome de Cristo. Que Deus guarde os nossos jovens aqui nesse propósito, porque a gente tem visto com muita tristeza jovens, adolescentes que foram batizados, receberam o sinal da aliança, e quando chegam a certa idade, que às vezes acham que já são independentes, estão saindo de casa para estudar, trabalhar, eles acabam abandonando o Senhor, negando a Cristo. Que Deus guarde os nossos adolescentes nessa confissão, entendendo o que é ser um cristão também para você, e encorajando você a professar a sua fé em Cristo, publicamente aqui na igreja. Há também uma outra forma de confessar Cristo, é quando você apoia obras missionárias ou instituições cristãs, como escolas e universidades cristãs. Quando você apoia essas instituições, algum tipo de trabalho missionário, seja por meio das suas orações constantes, seja por meio das suas ofertas, dos seus recursos, você está confessando Cristo como profeta, Nós não temos aqui uma escola cristã, quem sabe um dia, né? E uma escola cristã, ela tem esse chamado. Ela não apenas tem que ter o nome escola cristã, mas ela é confessional, ela tem um propósito. Não é apenas formar pessoas no conhecimento intelectual, acadêmico, mas, sobretudo, fazer desses jovens pessoas tementes a Deus, que conhecem a Deus e temem a Deus. Irmãos, uma coisa muito triste que temos observado no Brasil é o grande número de cristãos nominais. O que é um cristão nominal? É aquele que apenas carrega o nome de cristão, mas ele não vive como um cristão. Tem muitos. Isso independente do contexto, no contexto católico romano, no contexto evangélico, há muitos que dizem: eu sou cristão, eu acredito em Jesus. E às vezes até realiza algumas obras religiosas, vai à igreja aos domingos, vai ao culto, vai à missa, mas durante a semana, a maneira como vive em seu lar, a maneira como realiza o seu trabalho, a maneira como se comporta no meio dos seus amigos, distorce, vai de encontro, é incoerente com a fé bíblica. Irmãos, vai ser vergonhoso para muitos, vai ser doloroso para muitos no último dia, quando Jesus
reunir toda a humanidade para julgar vivos e mortos, vai ter uma grande parcela de pessoas que vai chegar diante de Jesus e vai dizer: Senhor, eu fiz tantas coisas no teu nome, eu orei pela igreja, eu profetizei, eu preguei, eu fiz muita coisa por ti. Mas olha que palavra dura Jesus vai falar, irmãos. Eu não sei quem são vocês, eu não conheço vocês. Afaste-se de mim, vocês que praticaram a iniquidade, aqueles que viveram na hipocrisia, enganando e sendo enganados. No último dia, a máscara cairá. Quem me negar diante dos homens, também será negado diante do meu Pai que está no céu. Pense nisso. Mas também pense no outro lado. Pense naquilo que Jesus vai falar para aqueles que foram fiéis até o fim. Para aqueles que perseveraram até o fim, confessando o nome dele, sem vergonha, sem medo, com seus atos e palavras. Olha o que ele vai dizer graciosamente: servo bom e fiel, você confessou meu nome diante dos homens, você não se envergonhou de mim, você cumpriu a sua vocação, ainda que com fraquezas, com fragilidades, com dificuldades, mas com um coração sincero, você procurou exercer o seu ofício profético. Agora, eu confesso você, eu aceito você, eu recebo você diante do meu Pai que está no céu. Você me pertence, eu conheço você. Vá, entre e desfrute da alegria do teu Senhor. Vai ser maravilhoso ouvir isso da boca de Cristo. E quem de nós não deseja ouvir isso? Todos nós. Portanto, irmãos, sigamos a Cristo, confessando-o como nosso supremo profeta e mestre, vivendo não para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. É aquele que por nós voltará para nos levar consigo e nos colocar num novo céu e numa nova terra, que ele mesmo estabelecerá para a alegria perene, sem fim, de todos aqueles que fizeram jus ao seu nome, que viveram de fato como cristãos na sua jornada, na sua peregrinação neste mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós e faça de nós homens e mulheres, jovens, adolescentes, que confessam o nome de Cristo, não apenas com palavras, mas de fato e de verdade. Amém. Amém.